Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Fazendo barulho no ar, novo Fazendo Barulho. Boa noite, Diego. Boa noite você que está acompanhando a gente pela Rede Vida de televisão. E aquele final de semana aqui, também chamado como feriado de carnaval, a galera né? se preparando Muita pro final gente de já semana. caindo na folia. Já estamos no final de semana, para muita gente de curtição, de busca de prazer, de festa. E é sobre essa busca de prazer que o nosso corpo deseja que a gente vai conversar no Fazendo Barulho de hoje. Por que será que a gente anseia tanto pelo prazer? Aonde, na verdade, a gente quer chegar com esse prazer que está dentro da gente. E esse anseio, né, do nosso corpo, das nossas sensações, é só um reflexo daquele desejo profundo que está aí dentro do seu coração, aí, seu coração sempre buscando, e sobre essas realidades profundas, misteriosas, nós vamos falar hoje também. Vai ter nosso momento de adoração, tudo novo, renovado em Jesus, né, para começar também esse novo tempo, que já vai começar com Quaresma, próximo sábado já vamos estar em Quaresma, né? Começa na quarta-feira agora, próxima quarta-feira é de cinzas. Enfim, hoje está demais. E os nossos convidados hoje também, célebres, né? Célebres convidados. Conversas muito boas. A gente vai conversar com Christopher West, diretamente dos Estados Unidos, um grande palestrante católico, que também é um dos autores mais reconhecidos da atualidade. Vamos conversar com o padre Almeida, sacerdote missionário da comunidade Shalom, e vamos ouvir dele a história, né? A história dele é lindíssima, de uma pessoa que vivia os prazeres desse mundo e teve uma mudança radical na vida. Fica com a gente que você vai gostar muito de ouvir essas histórias no nosso programa de hoje, que está só começando e tem muita música boa, né? Musical, assim, à altura desse tempo novo. E no musical de hoje, nosso irmão de comunidade Shalom, Yuri Costa. Andava cansado demais, preocupado com os corre de cada dia. Tudo parecia atrasado, 24 horas de agonia. Eu mal piscava os olhos e já começava outra semana, cheia de falta de tempo até pra dormir. Olhei para o céu, senti uma paz. A sensação é de que fui imensamente abraçado e muito mais feliz fiquei quando percebi que ao final daquele dia nada tinha me faltado. Faltava você nos meus dias, faltava você pra viver. Quero ver, eu sempre quero te ver no noticiário da vida. Sopra do céu a notícia, Deus me ensina a viver. Quero ver, eu sempre quero te ver no noticiário da vida. Sopra do céu a notícia, Deus me ensina a viver. Quero ver, eu sempre quero te ver no noticiário da vida. Sopra do céu a notícia, Deus me ensina a viver. Quero ver, eu sempre quero te ver no noticiário da vida. Sopra do céu a notícia, Deus me ensina a viver.
seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez aqui e fazendo parte desse novo começo, novo cenário. Tá tudo lindo, maravilhoso. O que é que você traz hoje pro programa? Os grandes sucessos aí da sua carreira. O que é que a gente vai poder ouvir hoje aí? Pois é, muitas músicas já novas que o povo já está conhecendo no Instagram, já trago para cantarmos juntos, para que, né, nesta novidade, neste novo de Deus que o Espírito Santo vai nos inspirando, também nós possamos nos alegrar neste tempo e também já rezar com músicas novas, tempo novo, tudo novo. É isso aí, o Yuri vai estar conosco até o final, viver também o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento do Fazendo Barulho, que está apenas começando. O prazer faz parte da nossa vida, não é não? A gente busca prazer na comida, na bebida, nos relacionamentos. Não tem como a gente fugir disso. E agora a gente vai conversar sobre como o prazer, essa busca de prazer revela algo mais na nossa vida. E essa busca fica ainda mais evidente nesse tempo de carnaval, curtição, tá na festa com a galera. E agora a gente vai ter uma conversa muito especial. A gente vai conversar com ele, que é um dos autores mais reconhecidos na atualidade. Ele é palestrante e fala muito sobre gênero, sexualidade no mundo inteiro, um dos grandes nomes da teologia do corpo. Com muita alegria a gente recebe no Fazendo Barulho o Christopher West, diretamente dos Estados Unidos. É uma alegria ter você aqui com a gente. Um alô para o Fazendo Barulho. Continue fazendo um alegre barulho para o Senhor. Christopher, aqui no Brasil a gente está no período do carnaval, que é um tempo em que a gente busca muito prazer nas festas, nos relacionamentos, na bebida, nas drogas. Se isso tudo me faz me sentir bem, por que eu não devo ir atrás dessas coisas? E se todos os prazeres deste mundo não fossem feitos para ser a nossa maior realização e felicidade, mas apenas um pequeno vislumbre de uma alegria infinita, na verdade, um êxtase infinito para o qual fomos verdadeiramente criados. Não posso falar pelos outros, mas se eu olhar honestamente para o que está acontecendo em meu coração, quero que a alegria dure para sempre. Vou apenas dar um exemplo. Como eu adoro comer bem, adoro uma boa refeição. E no final de uma boa refeição estou triste, porque eu sinto essa tristeza no final de uma boa refeição. É uma indicação de que sou feito no fundo para uma alegria. Sou feito para uma satisfação que dura para sempre. E a proposta do cristianismo é que estamos destinados a um banquete, uma festa que dura para sempre, que realmente corresponde às fomes mais profundas do nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas crescem como cristãs e pensam que é tudo uma questão de passar fome, certo? Acham que seus desejos são ruins, precisam ser reprimidos. E o cristianismo apenas oferece uma lista de regras a seguir para você saber onde nunca chegará satisfazer seus desejos. Isso não é cristianismo. O cristianismo é um convite para uma satisfação infinita de nossos desejos mais profundos. Mas se não sabemos disso, nós vamos direcionar nosso desejo de alegria infinita para prazeres infinitos. E quando direcionamos nosso desejo de alegria infinita para prazeres finitos, nos tornamos viciados nos prazeres do mundo. Aqui está, você poderia chamá-lo de uma definição teológica de vício, certo? O vício acontece quando direcionamos nosso desejo de alegria infinita para o prazer finito. Eu vou viver um prazer finito, mas não pode satisfazer meu desejo de alegria infinita. Então acho que preciso de mais. E então eu consigo mais prazer finito. Isso satisfaz? Não. Então ainda mais prazer. Isso satisfaz? Ainda não. Então mais prazer e mais prazer. Mas isso não é uma vida de felicidade. Isso é uma vida de vício. Podemos viver uma vida como um estoico, onde apenas reprimimos todos os nossos desejos. Podemos viver uma vida como um viciado, onde perseguimos todos os nossos desejos e prazeres finitos, ou isto é um convite cristão. Podemos viver nossas vidas e como aspirantes a uma vida mística, onde aprendemos a abrir nosso desejo de alegria finita para a alegria infinita. E quanto mais fazemos isso, mais os prazeres deste mundo os experimentamos da maneira certa. Eles não se tornam ídolos ou falsos deuses para nós. Eles se tornam pequenos ícones
Eles se tornam pequenas janelas, pequenos prenúncios da alegria infinita para a qual fomos feitos. Quando estamos corretamente ordenados desta forma, desfrutamos das delícias desse mundo mais do que qualquer pessoa, porque as desejamos e as experimentamos na ordem certa, da maneira certa. Então, existe uma forma certa de desfrutar dos prazeres? Claro! Quem criou todos os prazeres desta vida? Quem criou o prazer das papilas gustativas? Oh, meu Deus! O prazer de ter uma comida deliciosa. Não sei, uma das minhas sobremesas favoritas é o cheesecake de cappuccino de minha esposa. E quando coloco aquele cheesecake de cappuccino na minha língua, as papilas gustativas explodem em deleite absoluto. Isso deve ser para mim um prenúncio de uma alegria infinita. Eu só vou me meter em apuros com aquele cheesecake se eu quiser que aquele cheesecake seja para mim a felicidade definitiva. Mas se eu experimento como um gostinho da felicidade definitiva, estou em uma boa situação. Então, a maneira errada de buscar o prazer é como um bem para mim mesmo, um fim em si mesmo, e não projetando algo maior, um bem maior. Se buscarmos o prazer, certo, como fim em si mesmo, nós podemos nos meter em um problema, especialmente, vamos falar desta forma, você não está violando a dignidade de um hambúrguer em comê-lo, tratando como uma coisa. Mas quando usamos outras pessoas como objetos de prazer, não estamos apenas falando sobre coisas. Agora estamos falando sobre pessoas. Então, uma das questões realmente importantes aqui é qual é a diferença entre alguém e algumas coisas. E a diferença entre alguém e alguma coisa é que a pessoa é indispensável. A pessoa é insubstituível. E a pessoa é irrepetível. Coisas... Eu não sei, vamos escolher qualquer coisa, como meu telefone aqui. Meu telefone é uma coisa, é dispensável. Se esse telefone quebrar, eu vou jogá-lo fora. Este fone é substituível. Ele quebra, eu jogo fora, eu vou substituí-lo por outro. E na verdade, há 1 milhão do mesmo modelo deste telefone no armazém da Amazon, porque as coisas são dispensáveis, substituíveis e repetíveis. Você pode obter o mesmo modelo do mesmo telefone, mas a pessoa humana é o tipo de ser que é indispensável. Delny, você já teve alguém que te utilizou e depois te jogou fora, te tratou como se fosse indispensável? Isso já aconteceu na sua vida? Sim. Como você se sentiu? Péssima. Péssima. Porque foi terrível quando alguém te usou e te jogou fora. Você se sentiu péssima porque você é indispensável. Você já teve alguém que te usou, jogou você fora e depois a substituiu por outra pessoa? Sim, eu posso dizer isso. Como isso fez você se sentir, Delny? Ainda pior. Ainda pior. Por que doeu tanto quando alguém usou você, jogou você fora e substituiu você por outra pessoa? Porque você é indispensável e você é insubstituível. Já teve alguém que comparou você a outra pessoa? Como compará-lo com outra pessoa? Como isso fez você se sentir? Péssima, mais uma vez. Péssima, mais uma vez. Por quê? Porque você é irrepetível. Não há outra você. E quando você percebe que é irrepetível, você percebe que injustiça é compará-la a qualquer outra pessoa. Então, quando tratamos as pessoas como coisas para nosso próprio prazer, nós violamos sua dignidade, violamos sua personalidade, e todos nós sentimos isso. Não porque a Bíblia disse isso ou o Papa disse isso, mas porque sentimos em nossos corações que não devemos ser usados e jogados fora. Tudo que o cristianismo ensina sobre sexo tem um objetivo, apenas um objetivo: defender a verdade de que a pessoa humana é indispensável, insubstituível e irrepetível.
Como seria a atividade sexual se honrássemos a verdade de que você não foi feito para ser usado e jogado fora? Você não foi feito para ser substituído por outra pessoa. Você não foi feito para ser comparado a outra pessoa. Como seria isso? Seria uma maneira de dizer: eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar por outra e eu sou sua até o fim da minha vida. E adivinha como isso se chama? É chamado matrimônio. A atividade sexual destina-se a expressar o amor conjugal, porque o amor conjugal é o tipo de amor que se compromete a defender a divindade da pessoa como alguém indispensável, insubstituível e irrepetível. E se olharmos honestamente para os nossos verdadeiros desejos, para os nossos desejos mais profundos, com certeza na superfície todos nós lutamos com um desejo egoísta de prazer. Mas se olharmos para o desejo mais profundo do nosso coração, queremos algo muito maior do que prazer. Queremos amor. E o amor traz muito prazer, mas não é a mesma coisa que prazer, porque o amor verdadeiro também traz muita dor e sacrifício. Os dois vão juntos. Sacrifício e prazer, compromisso e alegria, eles andam juntos. Se você está apenas atrás do prazer sem o sacrifício, você vai acabar usando as pessoas como coisas, ao invés de amar as pessoas como pessoas. Então, quando se trata de prazer, de amar, você mencionou que é ainda mais sério quando se trata de pessoas do que qualquer coisa, certo? O Carnaval aqui no Brasil é essa festa onde tem muito prazer, muita busca pelo prazer e também outras festas no mundo, né? Eu acredito que essa busca desregrada pelo prazer é um problema que afeta o mundo inteiro. Na sua opinião, como é que a gente passou dessa busca de diversão por algo exagerado e fora de controle? Eu acho que é porque, vamos falar dessa forma, nossos motores de foguete ficaram invertidos. E o que eu quero dizer com isso? Eu gosto de dizer que Deus nos deu o desejo de prazer, de sermos como um foguete que tem o poder de nos lançar em direção às estrelas, em direção àquela alegria infinita para a qual fomos feitos. Mas vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo quebrado, vivemos em um mundo onde nossos motores de foguete se tornaram invertidos. Fomos feitos para apontar para as estrelas, devemos apontar para algo eterno e infinito. Mas quando apontamos esse desejo de alegria infinita para o prazer finito, nossos motores de foguete se invertem e saímos em busca de alegria, saímos em busca de felicidade, saímos em busca de prazer e sentimos um gostinho disso. Mas muitas vezes nos machucamos nós mesmos e machucamos os outros, porque o que acontece se você lançar um foguete com motores invertidos, nossas tentativas de felicidade saem pela culatra em nós. E você nunca consegue encontrar o suficiente, quero dizer. Por que chamamos isso de perda, de controle? Ou estou fora de controle ou não consigo o suficiente? Bem, se você pensa, eu não consigo ter o suficiente ao infinito, bem, agora você perceberá aquilo para o qual realmente você foi feito. Mas se você pensa, eu consigo o suficiente nos prazeres finitos deste mundo, você só vai precisar de mais e mais e mais e mais e mais. Eu gosto de dizer que fomos feitos para nos soltar verticalmente. Verticalmente nos soltar em direção às estrelas. Mas se fizermos isso em direção horizontal, você acaba no carnaval. Você acaba em uma festa de fraternidade, onde estamos apenas nos divertindo com os prazeres deste mundo. Isso nos dá um pouco de satisfação, mas depois estamos vomitando. E então nos tornamos tão glutões e tão viciados nas coisas deste mundo que ficamos realmente muito doentes. Quero dizer, você poderia usar qualquer outra analogia, que fomos feitos para este banquete infinito, mas quando levamos essa fome para o fast food, o gosto é bom quando desce, nos dá prazer imediato, mas se o fast food se tornar sua dieta constante, eventualmente a gordura e o sódio vão te alcançar e você vai ficar muito doente. Eu vivi uma experiência muitos anos atrás, 37 anos atrás. Eu estava na universidade em 1988 e eu fiz um experimento de ficar sóbrio por um fim de semana. E eu queria ficar sóbrio porque eu estava começando a questionar a filosofia da felicidade
no campus da minha faculdade, que era ficar bêbado e transar, e isso ia te fazer feliz. E pensei, por que temos que ficar bêbados para ficar feliz? O que está acontecendo? O que aconteceria se não ficássemos bêbados? Porque não sabemos como ser felizes sem ficar bêbados. E então eu fiz um pequeno experimento. Eu disse, eu vou ficar sóbrio por uma semana no fim de semana. E quando fiquei sóbrio, comecei a olhar o que realmente estava acontecendo neste campus universitário. E as pessoas eram miseráveis, as pessoas fingiam que estavam se divertindo, mas por dentro estavam com uma dor terrível. Eu digo às pessoas, aqui está o meu conselho para você, não anestesie a sua dor. Deixe a sua dor falar com você. Por quê? Porque sua dor é instrutiva. Se você colocar sua mão em um fogão quente, graças a Deus você sente a dor, porque está lhe dizendo para tirá-la. Se você se entorpecer com a dor, você poderia ter sua mão em um fogão quente e nem saber disso e destruir sua mão, certo? Álcool com moderação pode ser maravilhoso, com moderação, pode iluminá-lo um pouco e você pode se divertir um pouco com isso. Não há nada de errado com isso. Mas quando tomamos álcool, quando ficamos viciados em álcool, quando ficamos bêbados, estamos nos entorpecendo com a nossa dor. E a dor não pode mais nos ensinar as lições que precisa nos ensinar quando nos entorpecemos com isso. A nossa conversa está só começando, mas agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do carnaval e sobre como chegamos a essa forma de celebrar. Chegou o carnaval. Blocos, fantasias, música alta. Todo mundo falando em aproveitar a vida ao máximo. Mas será que essa busca desenfreada pelo prazer realmente faz sentido? Muita gente não sabe. Mas o carnaval não nasceu no Brasil e nem sempre foi sinônimo de exageros. Ele surgiu na Europa, ligado ao calendário cristão. O nome carnaval vem de carne vale, que significa a deusa carne, porque antecedia a quaresma, um tempo de reflexão e renúncia antes da Páscoa. Mas, ao longo do tempo, essa festa foi se transformando. O que antes preparava as pessoas para um tempo de recolhimento e conversão, hoje virou um festival de excessos, onde tudo parece permitido. O que deveria ser um momento de preparação espiritual se tornou um pretexto para exageros de todo tipo. O Brasil ficou famoso pelo carnaval, mas em outros países a festa acontece de formas diferentes. Na Itália, o Carnaval de Veneza tem um tom mais elegante e misterioso, com suas famosas máscaras. Na Alemanha, o Carnaval mistura desfiles e sátiras políticas. Nos Estados Unidos, o Mardi Gras da Nova Orleans é marcado pela extravagância e pelas festas nas ruas. Mesmo com variações, o espírito da festa se manteve. Um tempo onde vale tudo. Mas será que isso realmente nos faz bem? A sociedade vende a ideia de que felicidade é sentir tudo, viver tudo, aproveitar sem limites. Mas por que, depois de tanta curtição, a sensação de vazio sempre volta? A verdade é que o ser humano não foi feito apenas para prazeres passageiros. Nossa alma deseja algo maior, algo que realmente preencha. Mas em vez de buscarmos isso naquilo que dura, muitas vezes tentamos anestesiar esse desejo com festas, álcool e diversão sem propósito. E no fim, a festa acaba, a ressaca vem e o vazio continua. O carnaval vai passar. A pergunta é: você vai continuar buscando felicidade nos lugares errados? Você viu aí como o carnaval começou, e eu quero trazer uma pergunta aqui para o Christopher agora, porque nessa época de carnaval acaba que a gente se acostuma com os prazeres exagerados, com essa coisa fora de controle, como a gente falou da outra vez, né? E que você foi dizendo também que existe uma forma certa de viver o prazer, existe uma forma de ir controlando isso. Mas se eu preciso controlar os meus desejos, os meus impulsos,
Qual seria, então, o manual de uma vida feliz para não me sentir frustrado ou restringido o tempo todo? Essa é uma ótima pergunta. E aqui precisamos falar sobre o que é a verdadeira felicidade. Nossa cultura fala muito sobre... Vamos apenas com a liberdade sexual, certo? A cultura fala sobre liberdade sexual o tempo todo. Mas o que a cultura quer dizer com liberdade sexual? Significa fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, sem nunca dizer não. Bom, vamos parar. Um alcoólatra que não consegue dizer não ao seu desejo por álcool, essa pessoa é livre ou essa pessoa é acorrentada? O que nossa cultura promove como liberdade sexual, dê uma olhada mais de perto e você reconhecerá que isso realmente leva à escravidão sexual. Não somos mais capazes de dizer não aos nossos desejos sexuais. Muitas vezes, quando estou em um auditório, falando para um público, várias centenas de pessoas estão lá, e eu faço uma pergunta às mulheres. Moças, quantas de vocês querem ter um relacionamento com um homem que não pode dizer não aos seus desejos sexuais? Nunca vi uma mão levantada. As mulheres sabem intuitivamente, sabem em seus corações, que se estão em um relacionamento com um homem que não pode dizer não aos seus desejos sexuais, então ela não é nada além de um objeto para ele se entregar e usar para satisfazer seus desejos sexuais. Então a liberdade sexual não significa nunca dizer não aos seus desejos sexuais, muito pelo contrário. A liberdade sexual não é a liberdade de ceder às minhas compulsões. Não. A liberdade sexual é a libertação da compulsão de ceder. Apenas tal pessoa pode colocar sua energia sexual a serviço de ser um presente para alguém. Pense dessa forma. Qualquer um pode caminhar até o teclado de um piano e espontaneamente bater nas teclas e fazer um barulho sem sentido. Mas isso vai irritar nossos ouvidos. Um pianista concertista também pode caminhar até o teclado de um piano e espontaneamente fazer uma bela música que ele eleva nossas almas aos céus. Mas sabemos por trás que aquela bela música é uma vida inteira treinando os músculos, disciplinando e sacrifício. Mas essa disciplina e esse sacrifício e ganhando o controle dos meus dedos, isso não é destrutivo para a minha felicidade. Isso é construtivo para a minha felicidade, porque me permite fazer uma bela música. Devemos fazer bela música com todas as nossas paixões e desejos. Mas não somos feitos para fazer barulho sem sentido, apenas batendo em um piano. Fomos feitos para disciplinar nossas paixões para que possamos fazer uma bela música que eleva nossas almas e nossos corpos aos céus. Então a disciplina adequada é construtiva, não destrutiva. Já que paixão é uma coisa boa, que colabora com a nossa felicidade, com a nossa maior felicidade, por que então que quando a gente fala sobre prazer, paixão, gera aquele desconforto? Parece que a gente está até pisando em ovos. Eu acho que é porque não entendemos realmente o que uma verdadeira vida de virtude nos oferece. Ou se tivermos uma formação cristã, se pensamos no cristianismo como opressivo aos nossos verdadeiros desejos, não entendemos realmente o que o cristianismo nos oferece. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João não são siga todas essas regras ou você vai para o inferno. A primeira coisa que Jesus diz no Evangelho de João, ouça essas palavras: o que você quer? O que você realmente está atrás? O que você realmente está procurando? Há algo muito mais profundo no coração humano, se formos honestos, do que apenas um desejo de álcool e prazer físico.
Há algo mais profundo, algo lá embaixo, algo que procuramos, que é transcendente, que dura para sempre, que nunca desaparece, que é uma satisfação, uma alegria, uma beleza, uma realização que nunca desaparece. É isso que realmente estamos procurando, se formos honestos. E me encontrar em um dilema. Desejo algo que não consigo colocar em minhas mãos. Desejo algo que não consigo me satisfazer. E isso nos traz direto ao limiar da fé, onde aprendemos a abrir esses desejos com fé às promessas de Deus. E Deus prometeu que esses desejos não ficarão sem realização. Ele diz, e é uma frase dos Salmos: coloque sua confiança no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos mais profundos do seu coração. E como um de meus mentores disse, foi meu professor e que tive na pós-graduação, ele dizia: a religião ou é a busca honesta pela satisfação dos desejos mais profundos de nossos corações, ou é um perigoso, divisivo, prejudicial desperdício de tempo. Se percebermos o cristianismo ou a religião em geral como apenas um cumprimento de regras para que eu nunca consiga o que realmente desejo, não entendemos o que o cristianismo oferece. Estamos procurando por uma satisfação infinita, e é isso que o cristianismo oferece. O cristianismo é a busca pela satisfação dos desejos mais profundos do nosso coração, ou é uma perigosa, divisiva, prejudicial perda de tempo. Então, falando sobre religião, cristianismo, para quem assim é novo na fé, o que você diria sobre como Deus deseja que a gente desfrute o prazer na nossa vida cotidiana? Ele quer que eu conheça a satisfação infinita. E Ele quer que eu saiba, nesta vida, que todos os prazeres deste mundo têm um objetivo de me apontar para essa satisfação infinita. Tem o objetivo de me levar a ela, tem o objetivo de me dar uma pequena dica disso. Mas, novamente, vou me meter em problemas e vou me causar, ou vou causar outras pessoas, sentirão muita dor se eu tratar o prazer finito como felicidade suprema. Estou procurando por algo mais, e na medida em que meus motores de foguete estão direcionados para o que realmente estou procurando, posso lançar esse foguete sem causar danos. Mas se eu lançar um foguete com motores invertidos, vou bater e queimar. E a oração é realmente aprender como redirecionar nossos motores de foguete para as estrelas. É estar em contato com os nossos desejos mais profundos e aprender a nos abrirmos, confiante que Deus quer satisfazê-los. Por isso que a oração é nada mais do que se tornar um anseio por Deus. E ninguém é tão livre quanto a pessoa que deseja o que realmente deseja. E não creio que ninguém tenha dito isso melhor do que Santo Agostinho. Ó Deus, você nos fez para si mesmo, e nossos corações estão inquietos até descansarmos em Ti. Christopher, muito obrigada. Foi muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa, profunda, muito esclarecedora sobre o prazer e sobre essa busca toda que a gente tem dentro de nós. Muito obrigado por me receber no programa. Foi uma alegria participar. Daqui a pouco a gente volta e vamos encerrar esse primeiro momento com música com o Yuri Costa. Eu não sei parar de agradecer por seu amor por mim e por todos nós que respiramos o seu ar. É a sua voz que eu quero sempre ouvir toda manhã, me dizendo o que fazer e como fazer, me ensinar. Eu me sinto tão bem, mas me chamam de louco,
Loucura é viver longe da real felicidade. Acham que eu devo estar de cabeça pra baixo, escandalizando esse mundo com amor de verdade. Vai lá! Me leva, seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Me leva, seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você. Lararara, 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 lararara. Eu me sinto tão bem, mas me chamam de louco. Loucura viver longe da real felicidade. Acham que eu devo estar de cabeça pra baixo, escandalizando esse mundo com amor de verdade. Me leva, seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Me leva, seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você. Lararara, 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 lararara. Valeu, Yuri Costa. Hoje ainda adoração ao Santíssimo Sacramento no nosso novo espaço litúrgico. Tá belíssimo, né, Deldi? Com certeza, a gente espera por você nesse momento de graça que nós vamos viver na noite de hoje. Inclusive, se você deseja enviar seu pedido de oração, se você tem aquela intenção especial diante do tema de hoje, que está falando dessa busca de prazer e tudo mais, você pode enviar para as nossas redes sociais, no nosso Instagram, @FazendoBarulho, e também colocar aí no chat do YouTube. Respire fundo e a gente volta já. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Por graça de Deus, eu estou servindo na missão de Lubango, em Angola. Já estamos lá há 7 anos de fundação da missão. E Deus me presenteou com um povo assim muito bom, um povo maravilhoso, um povo que tem as suas dificuldades, mas um povo sedento de Deus. Hoje a nossa missão, nós somos 6 missionários, precisamos então de mais missionários e já atingimos mais ou menos umas 100 pessoas que já participam da nossa obra, que tem uma profunda experiência com o amor de Deus, uma profunda experiência com o carisma. O carisma Shalom entra na vida dessas pessoas e essas pessoas vão dizendo sim também ao carisma e vão dizendo sim também ao outro. Praticamente de 3 em 3 meses, nós fazemos uma atividade com os pobres, que é a distribuição de sopa. E a semana passada nós tivemos os jovens, mais de 50 jovens a serviço do pobre, dessa distribuição de sopas. Você já imaginou o que é isso? Mais de 50 jovens que foram atingidos pelo dom do carisma Shalom, pelo amor de Deus e hoje servem. E nós temos o nosso sonho, não é só distribuir cesta básica ou distribuir sopas, é nós criarmos, nós construirmos o nosso espaço de paz. O espaço de paz onde jovens vão estar servindo a jovens, adultos vão estar servindo aos jovens e nós vamos ter condições de transformar vidas. Então, hoje nós pedimos que você atenda esse clamor de Deus para dar seu sim a Deus e dar seu sim ao carisma em vista daqueles que tanto necessitam. Angola precisa de você, nós precisamos de você, o céu precisa de você e Angola é uma terra de santidade, é uma terra que forma, que forja santos. Então, Deus te abençoe e muito obrigado. Shalom. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the...
Ando pouco preocupado com o jardim ao lado, mas o meu vai de mal a pior. Fico procurando algum defeito e esqueço que a minha trave é maior. Corro muito para ser alguém na vida, mas nem sei o que eu quero ser. Sonho muito em encher meus olhos, mas o coração vazio eu não consigo ver. Deixa eu entender. Com os erros preciso aprender. Que saída devo buscar? Quero enxergar, recomeçar. Ando um pouco preocupado com o jardim ao lado, mas o meu vai de mal a pior. Fico procurando algum defeito e esqueço que a minha trave é maior. Corro muito para ser alguém na vida, mas nem sei o que eu quero ser. Sonho muito em encher meus olhos, mas o coração vazio eu não consigo ver. Deixa eu entender. Com os erros preciso aprender. Que saída devo buscar? Quero enxergar, recomeçar. Enquanto eu buscar em outra carne uma razão para viver, vou me perder em rotas recalculadas para o destino não ser você. Eu sei que eu preciso abrir um pouco mais os olhos para te ouvir, porque só te escuto quando eu te vejo. Sim, eu creio, mas aumenta a minha fé em ti. Deixa eu entender. Com os erros preciso aprender. Que saída devo buscar? Quero enxergar, recomeçar. Deixa eu entender. Com os erros preciso aprender. Que saída devo buscar? Quero enxergar, recomeçar. Uou! Aí Yuri Costa no Fazendo Barulho de hoje, vai ficar até o final também para o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E agora eu quero falar sobre o grande evento que já começou em algumas cidades do Brasil e aqui em Fortaleza a partir de amanhã, outras cidades também a partir de amanhã, esse domingo de carnaval, que é o Renascer. Os retiros de carnaval da comunidade Shalom. Vão estar acontecendo retiros de carnaval da comunidade Shalom em todo o Brasil. E aqui em Fortaleza será no ginásio Paulo Sarazate, domingo, segunda e terça. Você pode saber onde é que vai ter um renascer ou reviver na sua cidade no portal comshalom.org. E é claro, vai ter transmissão também online, vai ter renascer online para quem quiser viver essa experiência em casa. Vai facilitar a vida de todo mundo. Não tem como você não participar do Renascer junto com a gente. É a oportunidade de você viver uma vida nova. E com certeza, ao longo do programa de hoje, os seus planos para o carnaval mudaram. E se não mudaram ainda, vão mudar, porque você vai sim viver essa vida nova. Hoje a gente está escutando muitas histórias legais aqui no programa de mudança, transformação de vida. E a gente vai continuar ouvindo uma história muito boa da vida de um jovem que vivia os prazeres do mundo. Vivia assim uma vida nos prazeres. Desregrada. Uma vida realmente assim sem sentido e teve uma grande virada de chave na vida. O Pedro Lucas vai falar agora isso pra gente. Que o mundo é cheio de belezas e seduções nós já sabemos. Por isso que hoje eu vou falar um pouco sobre um jovem que ele conheceu todas essas belezas, experimentou, conseguiu resistir a tudo isso e no meio dessa loucura mundana ele conseguiu encontrar o grande tesouro da sua vida. Esse jovem é Francisco,
que hoje nós conhecemos como São Francisco de Assis. Essa grande personalidade da nossa religião e da nossa igreja. Mas e aí, Pedro, quem foi Francisco? Francisco foi um jovem que nasceu numa família muito rica, muito abastada. Portanto, ele tinha tudo que ele queria. E ele viveu a vida assim, na vaidade, na avareza, no orgulho, em meio aos luxos. E quando, à medida que foi crescendo, ele foi utilizando todos esses bens para curtir a vida. Em bebedeiras, em luxos desmedidos, em farras. E foi se perdendo nesse meio mundano. Ele também era aquele típico rico que tinha repulsa aos pobres, repulsa às pessoas menos abastadas. E ele tinha um sonho de se tornar um cavaleiro. E numa batalha entre Assis, que era sua cidade natal, e Perugia, outra cidade italiana, ele acabou sendo feito de prisioneiro. E dentro da prisão ele começou a refletir sobre o estilo de vida que ele levava. E Deus deu a ele um sonho, onde Deus falava: Francisco, a quem queres servir? Ao servo ou ao Senhor? E a partir desse momento ele foi mudando o seu pensamento, né? Se convertendo e olhando mais para Deus. E quando ele foi liberto, né? Começou a viver sua vida normal, ele começou a olhar, passar pelos leprosos que antes ele tinha uma repulsa, que antes ele queria distância, e ele abraçou um leproso, superando o seu nojo, a sua repulsa, né? E Jesus falava para ele interiormente, quando ele olhava para aquele leproso, quando ele abraçava aquele leproso, que aquele leproso se tornava o próprio Cristo, que era como se Francisco estivesse abraçando o próprio Cristo. E Jesus falava interiormente para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, restaura a minha igreja. E de forma literal, Francisco começou a reconstruir as igrejas abandonadas da sua cidade. E começou a viver esse movimento louco de oferta de vida, de radicalidade, de pobreza. E ele começou a deixar para lá toda aquela loucura mundana que ele vivia, todos os seus bens, todo o seu dinheiro, para seguir o chamado de Deus, que era reconstruir a sua igreja. E o momento ápice, onde ele renuncia todas as suas riquezas, é quando, diante do bispo, diante de seu pai, ele devolve todo o seu dinheiro, todos os seus bens, as suas roupas, e ali decide entregar a sua vida por amor a Deus, em amor aos pobres, e em reconstrução da Igreja de Cristo. E ali Francisco encarna aquilo que Deus queria para ele. Uma vida de pobreza, de obediência, de castidade, uma vida radical entregue a ele. E hoje nós vemos Francisco como essa grande figura de conversão, de mudança de vida, de oferta de vida, que nos leva para Deus e nos leva para o Cristo abandonado em cada pobre, em cada leproso que nós encontramos na rua. Santa Faustina, outra santa, uma vez perguntou a Jesus: Jesus, qual foi o santo que mais lhe amou nesta terra? Jesus respondeu: foi Francisco. E, meus irmãos, é muito simples entender por que Francisco foi o santo que mais amou Jesus. Olha a forma que ele amou Jesus, deixando tudo, vivendo uma oferta radical de pobreza, de castidade, de obediência, uma oferta radical de evangelização, de abandono na providência de Deus. Então, que nós vivamos essa experiência também de nos darmos inteiramente a Deus, como Francisco se deu, rejeitando tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, tudo aquilo que parece belo, útil, agradável, mas que nós aceitemos apenas a vontade do bom Deus. Shalom. Obrigada, Pedro Lucas, aqui com a gente nesse sábado, sempre trazendo histórias legais de pessoas que tiveram uma grande transformação de vida. E falando nisso, chegou a hora da gente chamar o nosso convidado. Grande transformação de vida. Que vai falar de uma mudança radical que aconteceu na vida dele, né? É isso aí. Quero chamar o Padre Almeida, a comunidade chama o Padre Almeida Neto. Padre Almeida, além de padre, grande compositor. A gente já falou tanta coisa dele aqui, né? Uma alegria sempre estar com ele. Obrigado, Padre, sua bênção. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Vamos sentar, né? Vamos conversar, então. A gente está aqui nessa vibe, Padre, de carnaval, né? Aquela época que o pessoal sempre está em busca de alegria, tempo prazer, de curtição. Né? Curtição. Tem gente que fica esperando ansiosamente o carnaval poder extravasar. Fazer tudo que quer na hora que é tudo liberado. É, tá tudo liberado. Aquela loucura geral, né, Padre? Padre, você olha pro senhor assim, olha aí que coisa boa, né? Uma pessoa equilibrada, né? Um padre. Mas, Padre, como é que era o seu carnaval antes de se tornar padre, né? Conta pra gente aí.
Sim, sim. Eu quero primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui. É sempre uma alegria para mim poder contribuir com aquilo que Deus me deu, né? Porque o Senhor diz assim, de graça tu deve dar, porque de graça tu recebeste, né? Então, de graça eu recebi muito, né? E realmente quem está me vendo hoje padre assim, não imagina que minha vida antes foi tão... Como é que eu posso dizer? Diferente do que é hoje, né? Tão louca, né? Realmente, vida louca, é. Minha vida foi uma vida louca, como diz a música, né? Vida louca, vida breve. Mas aos 16, 15 anos, eu comecei essa vida louca bebendo, né? Bebendo em casa, bebendo com meu pai, bebendo com os amigos. E minha mãe muito religiosa, meu pai aquele que vai à missa porque minha mãe chama, né? E aí eu fui crescendo nesse ambiente, né? Normal, de alegria de família, mas de bebida, muita bebida, né? Quando chegou nos meus 22 anos de idade, eu fui para o carnaval, que era a festa que eu mais gostava. Eu vivia a minha vida toda para viver... O senhor morava em São Luís? Morava em São Luís na época, São Luís do Maranhão. Eu vivia a minha vida para viver o carnaval daquele ano, né? Então eu passava o ano todinho pensando no carnaval, porque eu gostava muito do carnaval. E era aí de o que festa, amizade... Tudo que o carnaval pode oferecer, né? E que a carne agradece. Porque a festa carnaval quer dizer a carne que vai, né? A vontade da carne que é soul. Vocês falaram mesmo, muito bem, né? Tudo Sim. liberado, né? Então a carne que vai, né? Só que ela deixa depois cobranças, viu? E grandes cobranças. E aí, quando tinha 22 anos, eu fui para Recife, para o Carnaval de Recife, que era considerado um dos melhores carnavais do Brasil, no sentido da carne que vai, né? E eu fui para Recife, Olinda, né? Tinha noites que eu ficava em Recife, na Beira-Mar, na Praia de Boa Viagem. Tinha noites que eu ia para Olinda. E foram realmente 5 dias, porque eu cheguei lá na quinta-feira, a cidade já vive o carnaval, digamos assim, bem antes de começar os dias de carnaval. Cheguei lá na quinta-feira e já comecei a ir para os bailes, para a rua e tudo. Resultado, no último dia de carnaval, a carne realmente me levou e me apagou. Eu tive um apagão, caí mesmo no chão e na quarta-feira de cinza, eu amanheci na calçada lá da Beira-Mar sozinho, porque nessas alturas me perdi da turma, do grupo, cada qual foi para um canto, cada qual os que voltaram para casa. E quando eu vi, eu estava ali acordando de madrugada, 4, 5 horas da manhã com o sol. Só que eu acordei sem memória. Eu não sabia onde era aquele lugar. Não lembrava de nada que tinha acontecido. Nada. Deu um branco total e eu não sabia de nada, não lembrava onde era aquele lugar. Na verdade, eu não sabia nem quem eu era. É como se tivesse voltado a zero o funcionamento do meu cérebro. Mas eu estava perto da praia e um primeiro raciocínio que veio eu vou tomar um banho, porque eu posso melhorar, né? E aí eu fui, tomei um banho de mar, ali onde tem os tubarões, né? Recife tem uns tubarões ali. Apareceu um tubarão. Não, graças a Deus não apareceu tubarão, porque tem muito caso tem muito tubarão, de tubarão pegando o pessoal, né? Mas Deus que tinha um plano para minha vida não deixou que o tubarão me engolisse, né? Então eu fui tomar um banho, né? E respirei e começou a funcionar o meu cérebro. Mas à medida que eu comecei a me lembrar de algumas coisas, começou a vir também um sentimento de medo, que foi aumentando e se tornou um pânico. Eu fui assaltado por um pânico e meu coração começou a acelerar muito e eu comecei a ficar muito desesperado. E aí lembrei de onde eu estava, que não era tão longe, e fui andando por o local onde eu estava hospedado e lá cheguei. Todo mundo que tinha chegado em casa estava dormindo. Eu entrei por quarto que eu estava, tranquei a porta e ali eu comecei, digamos assim, a minha, como é que eu posso dizer, a minha virada de chave, que começou com um grande sofrimento e uma grande alucinação. Eu tive muitas alucinações naquela noite, de madrugada, muito assim, fora de mim, como num surto psicótico. Eu fui para o Orelhão na época.
Eram umas 4h30 para 5 horas da manhã. E quando eu liguei, que minha mãe atendeu, quando eu disse alô, ela disse uma palavra que foi uma palavra que só a mãe diz, só uma mãe que ama diz. Ela disse: meu filho, meu filho. Na hora que minha mãe disse meu filho, é como se eu tivesse recebido o primeiro remédio. Aí eu disse: mãe, eu estou mal, muito mal, mas eu vou desligar, porque eu estava em pânico. Eu já estava achando que alguém estava me perseguindo. Mamãe, eu vou desligar, eu não consigo falar, eu estou mal. Aí desliguei, imagina como ficou minha mãe. Ficou mais desesperada ainda, né? Ligou só para dizer que estava mal. Só sei que voltei para o quarto, tranquei o quarto, as pessoas tentaram pedir que eu saísse, eu não quis, cada um foi para o galo da madrugada, que é aquele que sai na quarta-feira ou na quinta. Sim. E aí eu fiquei em casa sozinho, com mais ou menos, eu não sei exatamente, mas 7 a 9 horas de tempo, assim, da onde eu entrei no quarto de manhã até a hora que mamãe chegou nessa casa, que era uma casa de uns conhecidos da família. Mamãe chegou e bateu a porta do quarto. Meu filho, abra a porta, sou eu, sua mãe. Eu estava tão transtornado, porque é assim, a carne que é alimentada por tudo que ela deseja, ela vai perdendo a sua vitalidade no sentido mais profundo. A carne deve ser vitalizada pela verdade, pelo bem, pelo amor, pela vida verdadeira. E como você falou, ela reclama depois. Ela busca, exatamente. busca, e a minha carne depois. vinha sendo alimentada desde os meus 15 anos até os 22. São quantos? 7, né? 7 anos. Isso, 15 a 22. 7 anos que eu alimentei a minha carne com desejos desregrados, mentiras, paixões desordenadas, tudo que você pode imaginar, sexo e tudo, droga. E aí minha carne estava desfigurada, contaminada, destruída. Arrombaram a porta, me pegaram dentro do quarto, me levaram para uma clínica psiquiátrica e ali eu estive 3 dias. Eu gosto de dizer, como Jesus esteve 3 dias na mansão dos mortos, eu passei 3 dias nessa clínica terrível. Como foi que você conseguiu sair dessa situação aí e passou a abraçar a fé? Como é que você começou a ver que sua vida estava mudando de rota? Na agonia do apartamento, antes de ir para a clínica, eu clamei a Deus e disse: Senhor, se Tu existes, se Tu és aquilo que dizem de Ti, que Tu és um Deus bom, amoroso, que não cobra nada, que eu tinha medo de me entregar a Deus e depois Ele me cobrar uma coisa que eu não quisesse pagar, né? Eu disse: se Tu não cobra nada de ninguém, como minha mãe diz, como tanta gente que eu conheço da família diz, eu te prometo, me tira disso aqui, que eu me entrego inteiramente a Ti. Rapaz, é só o Espírito Santo mesmo para fazer. Porque fez eu uma tinha promessa, mas não tinha semente, consciência, né? do que estava falando, mais ou menos, né? Tinha. Fez um propósito. Eu tinha momentos de muita alucinação, mas tinha momentos de lucidez. No momento de lucidez eu fiz essa oração. Quando eu fiz a minha primeira comunhão na igreja de São Vicente de Paulo, lá em São Luís, eu me ajoelhei com Jesus dentro de mim já e pedi a Ele: Senhor, nunca deixes que eu me afaste de Ti. Nunca deixes que eu me afaste de Ti. E Jesus me ouviu. Naquela hora que eu estava naquele quarto com 22 anos, que eu disse: se Tu fores bom, totalmente bom, não me cobrar nada, eu me entrego a Ti. Inclusive você que está aí agora acompanhando a gente deve se achar um desses perdidos aí, tá vendo? Ó, vida do Padre Almeida. O carnaval verdadeiro não é o que a carne te pede, é o que o Espírito te pede. Você, e até lembrando do nosso Christopher, né, que tão bem falou sobre o desejo mais profundo da pessoa humana, o que te faz feliz é o que o teu Espírito pede, não é o que a carne pede. A carne vai te cobrar depois, e caro. Então, eu cheguei lá, né, em São Luís, de volta, e quando eu voltei para a rotina do dia a dia, eu era líder de grupo de amigos, de jovens, eu era um dos primos mais velhos, eu que ensinei meus primos a beber. Influenciava, né? Influenciava. Eu era totalmente líder, né? E agora eu estava ali, com aquela história difícil de
de aceitar. E o que eu ia dizer para os meus liderados? Pois é, né? Aquele momento onde você fica assim na sinuca de bico. A ficha caiu mesmo. Yuri Costa. Yuri, você passou já por isso alguma vez na sua vida, assim? Pelo menos não vai inventar nada não, viu? Eu cantava no carnaval. Ah, tá aí. Então, assim, numa noite como essa, né, de sábado de carnaval... Eu tava aqui, eu tenho minha característica de ficar refletindo a vida, né? Eu tava ouvindo o padre falar, caramba, eu seria talvez a bandinha que tivesse tocando ou cantando para aquela vida estar ali se perdendo, né? E eu esperava por esse momento, né? Era o auge assim do ano, me preparava, guardava as minhas reservas também para trabalhar e curtir o carnaval. Mas eu tentava também, como artista, na época, entregar aquela felicidade para as pessoas, né? E aí, na minha história de conversão de vida, de virada de chave, eu fui percebendo que a alegria que eu tentava dar para as pessoas e que eu sentia que não era suficiente, era a alegria que eu também precisava, que só viria de Deus, que era aquela que nunca passaria. E aí, quando eu entendi isso, poxa... Eu não posso me dar para as pessoas, eu preciso dar algo ainda melhor, algo ainda maior. E era Deus. E é a partir disso, inclusive a minha história de profunda conversão veio de um renascer lá em Maceió, de onde eu vim. Né? Seguinte, a gente, padre, fez uma pergunta nas nossas redes sociais. Sim. Fez uma caixinha de perguntas, na verdade, para a galera interagir com a gente, fazer umas perguntas para você. Está preparado para responder o que elas mandaram? Vamos agora dar uma olhadinha aí no que elas disseram para a gente. Depois da experiência com Deus, já teve uma recaída com o modo que vivia antes? Vai, padre. Podem haver recaídas, sim. Mas se você viveu uma verdadeira experiência com Deus, como eu vivi, essas recaídas podem ser trampolins. Tinha um padre, ele tinha um carisma de atrair jovens. Ele dizia... O pecado pode ser como um trampolim de madeira. Então, o que é um trampolim de madeira? Quando você pula nele, ele vai lá embaixo. No mais embaixo que ele puder. E quanto mais embaixo ele for, mais ele te joga para cima. Vamos lá para a próxima. Como a busca pelo prazer pode afetar as nossas vidas, padre? Como afetou a minha, né? Você viu aí que porque eu não cheguei ainda no pior momento da história. Eu parei quando eu voltei para São Luís. Sim. Mas quando eu voltei para São Luís, que eu não consegui mais administrar a minha vida, que era uma vida normal, claro, com muito prazer, mas eu trabalhava, eu estudava e tudo. Aí eu entrei numa profunda depressão. Está aí a resposta. Os prazeres, se você alimentar eles vão te levar certamente a uma profunda depressão. Como foi que você conseguiu sair disso, padre? Pronto. Na minha casa, eu hospedei 2 casais... que juntamente com os jovens da época foram pregar um seminário, e 2 casais, um dos casais era irmão do meu pai, meu tio, que é o Bosco. Foi aí que criou o vínculo, né? O Bosco da comunidade Shalom. O Bosco ficou hospedado na minha casa e literalmente me arrastou para o seminário. E nesse seminário eu tive a verdadeira experiência do amor infinito, também indescritível de Deus, que não dá para eu dizer como é, mas dá para eu lhe convidar para um verdadeiro carnaval no Renascer. Um encontro muito semelhante, que é um encontro de oração, onde nós rezamos para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, para que Deus encontre essas pessoas, né, pessoalmente. Um encontro como esse que o Padre Almeida viveu, nessa situação difícil da vida dele, está acontecendo no Brasil, em várias cidades, esse final de semana. Eu vou falar mais uma vez, no Conchalon.org tem a cidade, né? No Conchalon, transmissão do evento de Fortaleza, que você não pode perder. Então, o Renascer está acontecendo, é um evento como esse. E aí, o pior. O que foi o pior? Antes de eu ir para o Renascer, eu tentei o suicídio. Como? Antes desse casal chegar na minha casa. Eu fiz uma carta de despedida para os meus pais. Nossa. Deixei em cima da escrivaninha do meu quarto. Peguei o revólver de um tio meu que estava hospedado na minha casa, porque meu pai não gostava de arma. Meu tio ficou hospedado na minha casa, levou uma arma, que ele estava de mudança. E quando ele chegou, ele me disse que tinha arma. Eu fiquei com aquilo na cabeça.
Fui no quarto à noite, peguei o revólver dele, levei para o meu quarto, tranquei meu quarto, com essa carta já escrita, e peguei, tinha na minha mão do lado esquerdo, essa arma poderosa aqui. Com um terço na mão esquerda, peguei o revólver na mão direita, e o revólver estava sem bala, eu coloquei todas as balas no tambor, eram 38, e coloquei o revólver no ouvido. E com a mão esquerda tentando rezar o texto sem conseguir, porque minha mãe me deu o texto e disse, esse texto vai te tirar desse poço. Estava com a revólver na mão e o texto na outra. Revólver na mão direita e o texto na mão esquerda. E haja fazer força. Eu fiz tanta força, Diego, Delny, que eu fiquei todo suado de fazer força. Eu fiz tanta força e me tremia tanto que eu me cansei de fazer força e eu parei. O que aconteceu? Por que o revólver não disparou? A mão poderosa da Virgem Maria, com aquele dedinho dela, singelo, delicado, se colocou entre o gatilho e aquela parte de ferro de trás. Nossa Senhora botou a mão dela ali e não deixou eu puxar o gatilho. Só para a gente entender, você tentou mesmo ali puxar o gatilho, fez toda a força para atirar mesmo e não Nossa Senhora segurou o gatilho. Fiquei todo suado. Mas como é que o gatilho ia disparar se a mão mais poderosa depois da mão de Jesus estava ali? Por que a mão de Jesus, eu gosto de brincar, né? Eu faço uma alegoria mística espiritual. Por que não foi o dedo de Jesus? Porque não cabia naquele espaço. Tinha que ser o dedo menor. Era o dedo fininho de Nossa Senhora que foi ali, que é como se fosse o dedo de Jesus. Tudo que é de Jesus é de Maria, tudo que é de Maria é de Jesus. E aí, hoje eu estou aqui contando a história, porque Nossa Senhora me salvou do suicídio. Pois é, gente, o padre até citou que eu tive a oportunidade de morar lá em São Luís, né? E no ano que eu morei, a casa da comunidade Shalom lá tinha sido a casa dos pais do Padre Almeida, a casa onde o Padre Almeida morava, e a casa passou a ser uma casa do Shalom. Na casa que eu tentei me matar, foi o centro de evangelização da comunidade Shalom, para minha alegria. Legal. Né? Pois é, inclusive a capela era um lugar, né? Um lugar que antes eu fazia muita coisa errada ali. Olha só, Deus se tornou a capela da minha casa. O quartinho do pecado virou uma capela no Santíssimo Sacramento. Jesus, na sua entrega de vida, ele restaura todas as coisas, reforma todas as coisas. Então aqui não é força do pensamento não, é poder de Deus. E Jesus pega e transforma num lugar puro, limpo de novo. Ele pode fazer isso. E vai fazer, porque ainda hoje tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você vai rezar com a gente. Envia sua intenção de oração. Se você quer ser liberto da depressão, por exemplo, se você tem um familiar seu que está passando por um momento muito difícil, manda o link também daqui dessa transmissão, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, ou manda lá no grupo da família, participa desse momento de adoração, porque hoje a sua vida vai mudar aqui no Fazendo Barulho. Daqui a pouco a gente vai levar o padre para conversar num cantinho especial, para abrir mais o coração ainda. Mas vamos de música agora com Yuri Costa aqui no Fazendo Barulho. De todas as coisas que eu nunca esquecerei, a maior é o teu amor, a melhor é o teu amor. De todas as coisas que eu experimentei, a maior é o teu amor, a melhor é o teu amor. De todas as coisas que eu pudesse dizer de você, nada te descreveria. Tem tanta coisa que eu preciso falar, mas a mais importante, eu não poderia ficar um instante sem dizer que eu amo você. Eu amo você mais que tudo e por todo mundo. Vou dizer
todos vão saber. Não há nada melhor que por ti viver. De todas as coisas que eu nunca esquecerei, a maior é o teu amor, a melhor é o teu amor. De todas as coisas que eu experimentei, a maior é o teu amor, a melhor é o teu amor. De todas as coisas que eu pudesse dizer de você, nada te descreveria. Tem tanta coisa que eu preciso falar, mas a mais importante, eu não poderia ficar um instante sem dizer que eu amo você. Eu amo você mais que tudo e por todo mundo. Vou dizer que eu amo você e todos vão saber. Não há nada melhor que por ti viver. Eu amo você, eu amo você mais que tudo e por todo mundo. Vou dizer que eu amo você e todos vão saber. Não há nada melhor que por ti viver. De todas as coisas que eu nunca esquecerei, a melhor é você, Jesus. Yuri Costa, Eu Amo Você é o nome da música, né? Eu Amo Você, não é isso? Exatamente, Eu Amo Você. Parceria com Vocal Livre, como foi que se deu essa parceria? Vocal Livre é um grupo evangélico, né? Então, sim, é uma parceria de católicos com protestantes. Conta aí como é que se deu isso aí. A música Amo Você, inclusive composição minha e do Guilherme Pontes, também, a composição dele. E essa parceria surgiu de um Aleluia, porque os irmãos do Vocal Livre, eles vieram conhecer o Aleluia, não me lembro agora qual o ano, ele já estava em Fortaleza em um outro evento. Acho que foi 2023. 2023, eu acho que tinha algumas pessoas lá e conheceram eles lá também. E aí estreitaram os laços com a comunidade, conheceram, né, a comunidade, gostaram, e rolou esse convite agora para essa canção que surgia no coração do Guilherme, a vontade de ter eles no projeto, e eu também gosto muito. E aí encontramos uma canção, construímos juntos, eu e o Guilherme, oferecemos para ele e para eles, e eles gostaram da canção, toparam gravar o clipe lá em São Paulo, no meio da Paulista, que foi muito legal, e assim surgiu essa parceria. Foi muito bom. Eles também abraçaram, e eu pude ver o quanto a gente também é parecido assim na forma de se expressar artisticamente pela evangelização. O clipe está disponível no canal da Shalom Music no YouTube. O intervalo do Aleluia gera parcerias, né? O intervalo Fazendo Barulho está gerando também. Que o Yuri Costa e o Padre Almeida estavam conversando. Padre Almeida, que é autor das mais belas canções da comunidade Shalom, aí, as históricas antigas. Verdade. Eles estão conversando aí. Será que vai ser alguma coisa, né? Parceria Espero boa, que eu vou te hein? cobrar, viu, Yuri? Parceria de Yuri Costa com o Padre Almeida. Estamos aqui nesse lugar especial, esse lugar onde a hora vai avançando, né? A hora vai avançando. E aí tem que mandar passar o café, né? Pois é. Tem que criar um clima, né? Pra gente não dormir, né, Chegou aqui, né? Pra gente conversar. Comida. De verdade, né? De verdade. Mas então vamos lá, né? Chegou a hora da gente, Padre. A hora da verdade. Diante de tudo aquilo que a gente falou até aqui, agora a gente quer mandar a real pro pessoal que está acompanhando a gente, né? Como concretamente, diante de tudo aquilo que a gente conversou, a gente não sei nem se tem como parar essa busca pelo prazer imediato. Como é que a gente lida com essa busca pelo prazer imediato de forma concreta?
A primeira coisa que eu considero necessária é a abertura ao verdadeiro, ao bom, ao justo, ao santo. Se abrir a Deus. A maior luta que a gente tem que travar é conosco mesmo. E a gente tem que ter essa decisão decidida, como dizia Santa Teresa, de abrir o coração para Deus. Porque se for o contrário, querer combater o mal sem abrir o coração para Deus, a gente não vai ter força. Porque parar de sentir a gente nunca vai, então, né? A gente não tem força de combater o mal. É Deus que nos dá a força para combater o mal. Então, a primeira coisa para lutar contra o mal, se abrir a Deus. Engraçado que a gente não tem medo, às vezes o demônio tira o medo da gente quando a gente começa a abraçar o pecado, né? Mas quando Deus entra, né? Parece que às vezes a gente vai tendo mais medo. Por exemplo, eu imagino que o padre se abandonou em Deus, mas depois foi dando passo, teve medo, por exemplo, chegou um momento onde você viu que não era só uma vida cristã que o senhor estava sendo chamado, mas a ser sacerdote. Teve medo de dar espaço? Com certeza, depois desse primeiro passo de se abrir a Deus, e Ele é que dá a graça da gente se abrir a Ele, porque tudo é graça, aí eu fui descobrindo a vontade de Deus, porque eu entrei na comunidade Shalom para me casar. Viu, Deus? De firme proposta, né? Foi, eu não entrei para ser padre, porque o Shalom poderia ter casais, como graças a Deus a gente tem, que dão 24 horas, 100% da sua vida a Deus. Está aqui o Diego, né? O Diego é casado e dá 24 horas do dia dele, até mais por causa dos meninos, né? Verdade. Se o dia tivesse 25, seriam 25 horas. Confirmo também, viu, padre? Yuri já tá ali, Hoje está dando 24 horas. Eu entrei na comunidade para me casar, mas foi num caminho de oração, de escuta da vontade de Deus, de discernimento com minhas autoridades, de me defrontar com a palavra de Deus, a maravilha que é a palavra de Deus, que eu fui descobrindo o chamado que nasceu no ventre da minha mãe, Iralda. Porque minha mãe, desde quando namorava, pedia a Deus que tivesse um filho padre. Eita, então você foi a realização do pedido da sua mãe, né? Com Deus certeza. atendeu o pedido da mãe. E ela disse para todo mundo isso. Eita, oração de mãe é forte demais. Agora, quais outros pontos que a galera que está em casa pode seguir para poder aderir a essa vida nova? Porque, por exemplo, você é padre, instituído Padre da Misericórdia, né, pelo Papa Francisco. Na confissão também, você vai podendo orientar as pessoas. Ali é um lugar também de muita cura e reconciliação, de reconhecer que eu preciso de ajuda. Milagres podem acontecer também nesse momento, né? Depois que você entra nesse caminho de Deus, você vai conhecer a verdade, vai conhecer a igreja, o convite que a igreja faz à conversão. E a igreja dá todos os meios para a gente se converter. Primeiro, a oração diária. Que maravilha rezar todo dia. Se encontrar com Jesus vivo, porque Deus é vivo, Deus existe. Deus existe, Jesus está vivo. E aí, nesse caminho de oração, descobri a misericórdia de Deus no perdão sacramental, na confissão, que um sacerdote pode, em nome de Jesus, me perdoar e me tornar uma pessoa nova. Eu chego ali cheio de pecado e saio sem nenhum pecado. Isso é maravilhoso. É impressionante. É um milagre. Depois a Eucaristia, a Santa Missa. Isto é o meu corpo, Jesus disse. Isto é o meu sangue. Não existe milagre maior sobre a terra do que a Eucaristia. E esses meios de santificação vão me dando força para combater o mal. Aí sim. Aí eu vou tendo forças para combater o mal, para dizer não ao pecado, que é o convite da carne, né? Nossa carne pede sempre os prazeres efêmeros, momentâneos, né? Nosso querido Cristo falou que nossa alma foi feita para o eterno. E muitas vezes a gente perde tempo no passageiro, né? E aí, tantos meios que a igreja dá, né? O terço, né? Mais uma vez eu falo. Uma arma poderosa, né? É a oração predileta do Papa João Paulo II. E se tornou também a nossa, da comunidade Shalom, né? É a minha oração predileta também. E aí vai, né? A igreja tem muitos meios. A gente pode achar até impossível, né? Sei lá, a gente está conversando aqui e quem está em casa pode estar ouvindo sua história e dizendo, nossa, a minha é tal qual a do padre, ou até pior. E talvez até tenha pensado em desistir, achado impossível esse caminho. Como também lidar com a desesperança que pode surgir também, das quedas que podem acontecer. Abrir o coração para Deus, saber que o pecado pode ser um trampolim de madeira que te joga mais para cima depois que você comete o pecado, experimenta lá embaixo a dor, Jesus te leva para cima. E não desistir, porque a misericórdia de Deus é eterna.
Tá, então, não ter medo, né? Busca ativa de Deus, de tudo, não perder a esperança, né? De jeito nenhum, sabendo que toda ocasião pode acontecer de pecado, pode virar uma oportunidade para você se levantar. Estamos no jubileu da esperança. Isso, esse ano que a gente vive, o ano propício, então, para a gente cultivar a esperança, né? Sempre que às vezes a gente vai perdendo. E é um caminho também de liberdade, né, Padre? A gente quer tanto ser livre. Na verdade, a gente vai buscando os prazeres, no fundo, com o desejo de ser livre. A gente até diz que, não, estou bebendo muito, estou, compensando tantas coisas, como essa necessidade que a gente tem, né, de ser livre de verdade. Mas, quando que, na verdade, a gente reconhece que os prazeres desse mundo, muitas vezes, nos escravizam, essa busca desregrada, e a gente vai tomando esse caminho de uma autêntica liberdade que a gente foi criado para ter, né? Com certeza. Que o Christopher também foi falando muito isso para a gente. Vamos fazer parte para ficar livre do que a carne pede, né? Porque tem aquela história do trampolim, que é o pecado, né? Mas a gente precisa também dar aquele passo de sair daquela zona tudo virar um trampolim, não é isso? Sim. Como fazer para vencer? Quando você vai crescendo no amor a Jesus, você vai começando a ter uma consciência mais apurada da dor que você causa ao coração dele quando você peca. E o seu amor a Jesus vai fazendo com que você sempre queira trocar o pecado pela vida bela, a vida da graça. E isso faz você vencer e mudar de vida e ter uma vida nova. Porque aquele que está em Cristo, como diz a palavra, nova criatura. O que era velho ficou para trás. Agora tudo se faz novo. Quem conhece a Cristo e vai com Ele num caminho sincero, querendo ser amigo dEle, vai deixando de lado o pecado e optando por uma vida de amor a Ele, para não ferir o coração dEle. Porque dói o coração, Jesus já sofreu tanto. Fazer sofrer mais ainda, não basta o que Ele sofreu? Não basta o que Jesus sofreu? E louvado seja Deus pelos sacerdotes que nos trazem Jesus eucarístico. É isso que o Padre Almeida vai fazer para nós, vai trazer o Senhor Jesus Cristo para ser adorado. A gente volta já. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Por graça de Deus, eu estou servindo na missão de Lubango, em Angola. Já estamos lá há 7 anos de fundação da missão. E Deus me presenteou com um povo assim muito bom, um povo maravilhoso, um povo que tem as suas dificuldades, mas um povo sedento de Deus. Hoje a nossa missão, nós somos 6 missionários, precisamos então de mais missionários e já atingimos mais ou menos umas 100 pessoas que já participam da nossa obra, que tem uma profunda experiência com o amor de Deus, uma profunda experiência com o carisma. O carisma Shalom entra na vida dessas pessoas e essas pessoas vão dizendo sim também ao carisma e vão dizendo sim também ao outro. Praticamente de 3 em 3 meses nós fazemos uma atividade com os pobres, que é a distribuição de sopa. E a semana passada nós tivemos os jovens, mais de 50 jovens a serviço do pobre, dessa distribuição de sopas. Você já imaginou o que é isso? Mais de 50 jovens que foram atingidos pelo dom do carisma Shalom, pelo amor de Deus e hoje servem. E nós temos o nosso sonho, não é só distribuir cesta básica ou distribuir sopas, é nós criarmos, nós construirmos o nosso espaço de paz. O espaço de paz onde jovens vão estar servindo a jovens, adultos vão estar servindo aos jovens e nós vamos ter condições de transformar vidas. Então, hoje nós pedimos que você atenda esse clamor de Deus para dar seu sim a Deus e dar seu sim ao carisma em vista daqueles que tanto necessitam. Angola precisa de você, nós precisamos de você, o céu precisa de você e Angola é uma terra de santidade, é uma terra que forma, que forja santos. Então, Deus te abençoe e muito obrigado. Shalom. Diante de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas, a nossa história, as nossas feridas. Ele mesmo virá ao nosso encontro. Agora, neste momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, você também pode colocar suas intenções através do chat, aqueles que acompanham pelo YouTube, também através das nossas redes sociais do Fazendo Barulho. Vamos dar início ao nosso momento de adoração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
és a minha força, o meu sustento. A misericórdia me abraça. És o meu caminho, a minha verdade. A vida a soprar em meu coração. Tu és aquele que é. Tu és, tu és, tu és. És aquele que é. Tu és, tu és. E nesta noite o Senhor Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, Misericordioso, vem ao nosso encontro. Vem ao teu encontro. Cristo nesta noite veio te encontrar para te amar e derramar o amor dele, a misericórdia, a paz, a esperança. Hoje, Senhor, nós vimos aqui no programa tantos testemunhos maravilhosos, porque pessoas tiveram suas vidas transformadas por Ti. Eu tive a minha vida transformada por Ti. Obrigada, Jesus, por nos transformar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, porque, como diz a música, Tu és refúgio, proteção, amparo, consolo. E hoje Tu vens nos reerguer para esta nova vida. Bendito seja, Senhor, para sempre. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade de vida nova. Jesus passa levando a esperança aos que estão desanimados, mas também visita os doentes, os enfermos, os que estão acamados, com dores, sofrendo em meio às suas enfermidades. E Jesus passa, vai entrando nos quartos, nos hospitais e tocando os enfermos, tocando as partes do corpo que estão enfermas. De forma especial, toca o pé de uma pessoa. Essa pessoa está com a ferida no pé e vai passar por uma cirurgia. O Senhor vai tocando corações, vai tocando os enfermos, passando, entrando nas casas, tocando a vida daqueles que estão abandonados neste momento. Obrigado, Jesus, porque Tua misericórdia é eterna e concreta. Tua misericórdia é eterna e concreta. O Senhor toca também uma mãe que não sabe onde está o seu filho agora, e quando o padre ia testemunhando, você recordava, você lembrava do seu filho. Você que está aflita sem saber notícias do seu filho, que saiu de casa para viver este final de semana com seus amigos. E o Senhor, nesse momento, entra no teu quarto e sofre junto contigo. Sofre junto contigo e vai te motivando a súplica, a oração. Suplica a Jesus pelo teu filho, ele está ao teu lado agora. Suplique a Jesus por aqueles que tu ama,
Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe esse momento se perder. É um momento precioso, de graça, de muita graça. Um momento que pode redirecionar a vida de muitas pessoas, levantar do chão muitos que estão caídos. Este é o poder de Jesus, vivo e ressuscitado. O Senhor vai recolhendo as nossas intenções. A imagem que Deus ele vai me dando é de Jesus dando a mão àqueles que estão caídos, sem forças, confirmando essa graça de salvação, de intervenção de Deus. Jesus vai tocando nossas dores, tocando nossas feridas, tocando o nosso corpo, o nosso coração, e também alcançando tantos por quem nós estamos intercedendo nesta noite. É forte a ação da graça de Deus, a salvação de Deus hoje. Alegre-se, Deus está te salvando nesta noite. Isso não é algo superficial, é algo profundo, que transforma toda a tua vida. Deus está te salvando. Vai apresentando a Jesus as áreas que necessitam desta salvação. Deus está operando maravilhas agora no meio de nós. Deus está te salvando agora, te dando uma experiência concreta e real com o amor dEle, com a presença dEle. Jesus vai agindo enquanto nós íamos suplicando, e eu convido nós a suplicarmos pelas pessoas que saíram de casa neste final de semana para buscar o pecado, ou mesmo para buscar uma alegria que desconhecem, mas que colocam de alguma forma as suas vidas em risco, as suas almas em risco. E nós te pedimos, Jesus, que tu venhas acompanhar esses irmãos e reconduzi-los ao teu caminho e apresentar o teu caminho. Nós cremos, Jesus, que muitas pessoas que foram atrás de alegrias efêmeras neste final de semana voltarão para suas casas antes mesmo do carnaval acabar. Muitas pessoas o Senhor trará de volta hoje ainda, amanhã, e trará de volta para seguir um caminho novo. E nós cremos no poder do Senhor. Uma pessoa que acompanha essa adoração em uma casa de praia, você sentia um remorso, como você dizia assim: eu deveria ter feito outra opção, eu deveria ter ido participar do retiro para o qual fui convidado. E o Senhor diz: você ainda pode ir, você ainda pode ir. Eu já te dei a graça para voltar. Levanta amanhã e vai para onde tu queres. É tu que quer, tu está desejando isso. Tu desejas estar comigo. É desejo do teu coração estar comigo. E Jesus vai dizendo: fui eu que te convidei, e eu já te dei a graça de ir ao meu encontro.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu realmente tocas os corações nesta adoração. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos dá uma palavra no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do 1º versículo. Escute com atenção esta palavra. É a palavra de Deus ministrada agora sobre a sua vida. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. E o Senhor, por meio desta palavra, vai confirmando essa vida nova que Ele vai dando a cada um de nós nesta noite. Diante do Senhor, diga: eu tomo posse, Jesus, desta graça. Eu acolho esta graça de vida nova. Eu acolho esta graça, Jesus. Eu desejo essa vida nova. Eu abraço, Senhor, esta vida nova. Esta vida nova. Está ministrando sobre a sua vida esse poder de Deus. Vá verbalizando isso diante do Senhor. O Senhor que vem nos amar, que vem te amar nesta noite. Porque Ele é misericordioso, Ele vem te salvar. Um raio da tua luz. Eu creio, Senhor, na tua misericórdia. Eu acolho a tua misericórdia. Nós confiamos em ti, Jesus. Porque eu quero mudar de vida. Eu cansei do pecado. Eu só me frustrei. Eu só me feri. Eu só feri outras pessoas. Eu só caí em angústias, nesses prazeres que não me levaram a nada. Mas eu quero, Jesus, essa vida nova. Eu acolho estas vestes novas que nesta noite o Senhor me dá. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque tu tiras agora da morte muitas pessoas, mortes espirituais, mas também pessoas que queriam atentar contra a própria vida, agora são salvas pela sua presença, Jesus. Bendito seja, Senhor, pelo grande amor com que tu nos amas. Derrama, Senhor, o teu amor sobre nós. Derrama o teu amor divino sobre nós. É do teu amor que nós precisamos. Vem nos amar, Jesus. Tu és aquele que é. Tu és. Tu és. Tu és. És aquele que é. Tu és. Tu és. Vá cantando isso para o Senhor. Tu és. Declarando Ele como o Senhor da tua vida, da tua história. Aquele que é. Não é o pecado, o Senhor da tua vida. Não é o teu vício. Não é o teu prazer desregrado. É Deus. É Jesus. És aquele que é. Tu és. Tu és. Tu és.
amor por mim, e não há outra que me conduza a ti. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna e nada neste mundo é maior do que a tua misericórdia. Nem os nossos pecados, nem mesmo a morte. Obrigado, Jesus, pela tua infinita misericórdia. Olhe para o Senhor e se deixe inundar por esta presença santa, que nos inunda com o seu amor, com sua paz, com essa nova vida. O Senhor nessa noite veio te buscar. O Senhor colocava no meu coração uma pessoa que ia de um lado para o outro, inquieta, buscando a felicidade, buscando saciar seu coração, e não conseguia encontrar nada que correspondesse a esta sede de sentido de vida. O Senhor vem te buscar, o Senhor vem te acolher, como aquela ovelha que estava perdida. O Senhor se alegra nesta noite. O Senhor se alegra com a tua vida. O Senhor te diz: recomece. Recomece comigo. Recomece em mim. E eu serei o teu sustento. Vinde sempre a mim, diante dos teus cansaços, das tuas lutas, das tuas fadigas. Eu te darei o verdadeiro descanso. O descanso que tu buscas, que tu procuras, que a tua alma anseia. Eu te darei esse verdadeiro descanso. Vem viver um carnaval diferente. Eu te convido, vem viver um carnaval diferente. Meu irmão, minha irmã, esse convite que Jesus te faz deve ser irresistível para ti. Procura um renascer mais próximo da tua casa. Se na tua cidade não tem renascer da comunidade Shalom, procura um retiro de carnaval, porque Jesus quer te dar um carnaval diferente como você nunca experimentou na sua vida. Nunca, jamais você experimentou o que Jesus quer te dar neste carnaval. Vem viver um carnaval diferente. Deixe que neste silêncio, neste breve silêncio de adoração e contemplação, Jesus vai te convencendo. Próprio Cristo, próprio Deus, vai convencendo o seu coração diante deste convite que Ele mesmo faz a cada um de nós, para o nosso bem, para aderirmos a este caminho novo.
Jesus, muito obrigada. Mais uma vez nós queremos te render glórias e louvores. Muito obrigada, Jesus, por vir a nós, por tocar os nossos corações, por acolher os nossos pedidos, os pedidos de oração que nós recebemos, como fazendo barulho. O pedido que é colocado agora com muita fé, com muita confiança diante de Ti. Obrigada por esta noite de milagres. E nós queremos convidar você que nos acompanha neste momento a ficar de joelhos, se for possível. E vamos receber do Senhor esta bênção. Que grande graça recebermos a bênção de Deus. Essa bênção que nos envia para esta vida nova. E diante do Senhor entoemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo
sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo, arcebispo Gregório, os bispos de todas as dioceses, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todos os sacerdotes das comunidades e das congregações religiosas, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, todas as dioceses do Brasil inteiro, a paróquia em que habitamos, todas as paróquias, as comunidades, a comunidade Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. És aquele que é, tu és, tu és, tu és, és aquele que é, tu és, tu és, tu és. És aquele que é, tu és, tu és. E nós queremos viver esta vida nova, cheia de esperança, unidos a Ti, Virgem Maria. Nós queremos seguir o Teu Filho, auxiliados pela Tua intercessão. E cremos também na Tua intercessão sobre cada intenção que nos foi enviada nesta noite. Obrigada por ser nossa mãe, por cuidar de nós, por nos consolar. Porque pela Tua intercessão, maravilhas também são realizadas em nossas vidas. Nós consagramos a Ti as graças, nossas intenções,
as graças concedidas a nós nesta noite, para que não se percam, nós confiamos tudo ao Teu Imaculado Coração. E nós rezamos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de adoração que nós vivemos. E compartilha com a gente aquilo que você foi vivendo ao longo desse momento de graça. Se você tem algum testemunho de alguma graça que você alcançou nesse momento de adoração. Porque quando a gente partilha sobre isso, quando a gente diz aquilo que Deus realizou na nossa vida, a gente vai tomando posse da graça de Deus, dessa vida nova que o Senhor deu a cada um de nós. Esse tempo de carnaval, onde a gente busca tanta felicidade, tanta alegria, é um tempo onde nós podemos se encontrar com a misericórdia, viver essa vida nova, essa vida cheia de esperança. Então vai lá, @fazendo barulho, e diz como foi o programa de hoje, como foi esse momento aqui para você. Fica a nossa gratidão por você que esteve conosco nesse programa. Também muito obrigada ao Padre Almeida, que foi o nosso convidado. Muito obrigada, Padre, pela sua presença. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria maior do que a de vocês. Quero agradecer também o Yuri Costa, valeu demais. Eu que agradeço sempre estar aqui junto com vocês. Você gostou mesmo? De verdade. Então toque mais um aí para encerrar. A gente volta próximo sábado aqui na Rede Vida a partir das 11 da noite. Até mais, grande abraço. Me diz o que é a vida. Será que é só contar os dias? Será que é só deixar o vento nos levar? Será? Me diz o que é a vida. Será que existe uma pista? Será que tem um manual? 10 passos pra viver? Será? Será? Alguém soprou que é sobre você e eu, que o mundo não foi feito só pra mim. O tempo todo procurei razões pra entender o que só corações podem dizer. É a maior descoberta que eu fiz. A vida é amar e se doar por alguém, e alguém fará o mesmo por você. Isso é viver. Se um dia perguntarem por aí o que é a vida, diga lá, meu irmão, é ter fé em Deus e mais amor no coração. Vai lá! Lá, 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 soprou que é sobre você e eu, que o mundo não foi feito só pra mim. O tempo todo procurei razões pra entender o que só corações podem dizer. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. Dio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise.